Homens de Deus podem errar. O motivo do título desta pequena meditação que vamos fazer é sobre a posição que alguns homens de Deus, homens amados, homens de Deus, não é? Da linha de pensamento calvinista, esses irmãos que têm pregado o Evangelho da salvação em Jesus Cristo, dentro da ortodoxia. Apenas um senão é que a interpretação não adequada do que seja a predestinação tem levado a esses irmãos, quando indagados a respeito do suicídio, tem levado esses irmãos a afirmar ou afirmarem de que o suicídio não é um pecado imperdoável. É verdade, nós temos visto, né, que nos arraiais evangélicos, os protestantes ou reformados, como querem, tem acontecido vários casos de suicídios de pastores, suicídios de membros da igreja. Nestes dias tão tumultuados em que estamos vivendo, de grande depressão, então o esmagamento psicológico, emocional que as pessoas estão passando e então suicídios têm acontecido nas fileiras evangélicas e o motivo então dessa nossa meditação é para colocar para os irmãos, para os que estão a nos ouvir, ou até transmitir para outros, que essa é uma atitude eminentemente não bíblica. Vamos analisar o porquê. Bom, antes, se eu continuar, permitam-me continuar um pouco a respeito desses homens de Deus. São homens que têm pregado a salvação em Cristo, a santificação, não é? Mas como eles têm essa linha calvinista, o calvinismo, ele prevê ou ele prega que Deus, na sua soberania, ele salva uns a quem ele elege e não salva outros a quem ele não quer eleger. Então, interpretando erroneamente Efésios 1:4, que eleitos nele em Cristo antes da fundação do mundo, então João Calvino ensinou, nas suas institutas lá da religião, que Jesus, na realidade, ele veio, o Verbo encarnou, tomou a figura humana para morrer pelos eleitos. Bom, quem não foi eleito, então, quem não teve esse amor de Deus sobre si, vai ser condenado, porque não é adequado. Então, homens de Deus podem errar? Pode. Vamos pegar dois casos, né, que nós temos em mente agora. Nós vamos pegar quando Davi falou para Natã, o profeta Natã. Davi já tinha acumulado todos os materiais necessários para a construção do templo. E Davi falou para o profeta Natã: olha, eu estou morando numa casa adequada, boa, e o Senhor entenda, eu vou construir uma casa para o Senhor. E Natã falou: tudo bem, pode ir em frente que o Senhor já anuiu, já confirma. Bom, à noite,
em sonho, o Senhor fala para o profeta Natan: vai e fala para Davi que ele não vai construir a casa porque ele tem muito sangue nas suas mãos. Quem vai construir a casa, o templo, né? Vai ser o seu filho. E sabemos que foi Salomão que construiu o majestoso templo. O segundo caso que nós queremos lembrar para os irmãos seria o caso de Moisés. Da primeira vez, quando Deus ordena que o povo estava com sede, e o Senhor ordena para Moisés para que ferisse a rocha, para que dela jorrasse água abundante para o povo na sua peregrinação pelo deserto. Moisés feriu e águas jorraram da rocha, que é uma figura de Cristo, não é? Mas algum tempo depois, nova murmuração, as pessoas contra Moisés, e Deus fala para Moisés: vai e fala a rocha. E o povo murmurava tanto que Moisés, irritado, ele fere a rocha com violência e de fato jorram águas abundantemente. Mas o Senhor disse para ele: você não me santificou diante do povo. Por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Foi um erro. Ele não obedeceu à fala do Senhor. E nós temos visto que estes homens de Deus da linha calvinista estão obedecendo não ao Senhor, mas eles estão obedecendo a uma interpretação errônea do caráter de Deus. Ora, se Deus da eternidade elege alguns para a salvação e outros não, esse Deus não é justo. Então, eles não estão santificando o Senhor. Por quê? Porque o caráter de Deus é um Deus amoroso, não é? Como é que Deus vai criar estas pessoas, não as predestina para a salvação e lança no inferno eterno? Não faz sentido. Então, queridos irmãos que estão ouvindo, não é? Nós temos a incumbência de alertar os queridos irmãos, os evangélicos de todas as denominações que porventura estejam sendo levados, né? Porque como esses homens têm belas e boas palavras de edificação, mas nesse aspecto do suicídio, eles cometem esse erro. O que é o suicídio? O suicídio é um assassinato de si mesmo. O sexto mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, o sexto mandamento é: não matarás. O verbo em hebraico, ratzah, esse verbo quer dizer não assassinarás. Então, por que é não assassinar? Porque nós vemos lá no próprio Velho Testamento que o indivíduo que matasse dolosamente uma pessoa, ele estaria assassinando aquela pessoa. E estava previsto que a tribo ou os juízes ordenariam um exterminador para executar o assassino. Então, se eventualmente alguém matasse involuntariamente uma outra pessoa, isso seria hoje classificado como um homicídio culposo. Já o homicídio doloso é assassinato. Então, o exterminador do assassino, ele não estava assassinando o indivíduo, ele estava executando por ordem de Deus. Vamos
dois versículos de 1 Coríntios, capítulo 3, esses versículos 16 e 17, são bastante claros quanto a essa atitude, isto é, a destruição do corpo. Que na Bíblia também o corpo é chamado de tabernáculo, não é? Então vamos aqui, né, citar esses dois versículos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós sabemos que é extremamente difícil consolar a família de alguém que já perdeu, no arraial evangélico, alguém que já perdeu algum familiar por causa desse ensino, dessa interpretação errônea. Então, queremos lembrar que aos irmãos que um capítulo lá 14 de Juízes é muito usado pelos calvinistas para falar que Sansão suicidou-se. Ora, Sansão, ele não se suicidou. Sansão morreu em guerra, em batalha contra os filisteus. Por quê? Se Sansão suicidasse, Deus estaria contrariando aquilo que ele fala no 6º mandamento. E Sansão não apareceria na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11. É verdade que nós temos que ter muito tato para falar com alguns familiares, família que perdeu algum ente querido. O que nós podemos fazer? Quem sabe, naquele último momento de lucidez, de consciência, o suicida clamou ao Senhor pelo arrependimento e pediu perdão. Agora, garantir que o suicida é salvo, isso é um estímulo, né? É um estímulo à autodestruição, não é? É um estímulo. Então, esses mesmos irmãos, queridos irmãos, pastores, calvinistas, eles aconselho muito as pessoas, os que estiverem em depressão profunda, de procurarem psiquiatra, de procurar ajuda e tal. Mas, em última instância, acabam falando: o suicídio não é um pecado imperdoável. Qual a cura que nós temos para a depressão? Mateus 11, 28. Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, deprimidos, ansiosos. Depressão e ansiedade, queridos, são faces da mesma moeda. E a solução se chama o louvor, a obra redentora e gratidão pela obra redentora da cruz do Calvário. Então, o louvor liberta. A área do cérebro estimulada para o louvor, ela está distante da área da depressão, que está alterada por causa de uma quantidade de neuromediadores ali. E em se estimulando a área da música, acontece uma coisa do ponto de vista espiritual. Quem está verdadeiramente adorando o Senhor em espírito, ele está tirando o foco do seu eu. E o lado útil da coisa é que a pessoa, o cristão que estiver em louvor e adoração e
em ativando a área da música, ele está tirando o foco de si mesmo e olhando para a obra redentora com gratidão no seu coração. Não haverá, sairá da depressão. Amém? Então, queridos, então, depressão ou ansiedade, nós temos então Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós entramos verdadeiramente em espírito, com o coração quebrantado, compungido, cheio de gratidão pela obra redentora da cruz, adeus depressão, não se parte para o suicídio, que é perda da salvação. Estimulemos a outros não fazerem isso, queridos, em nome de Jesus.